Olá, Fala, meus minha gente. amores. Boa tarde. Boa Dizer bom tarde. dia. Bom dia. Eu vou acordar tarde. Tamo junto. Muito boa tarde pra você. Ai, que delícia. Coisa boa. Boa, hein? Finalzinho de semana chegando, né? Pra aproveitar um pouquinho mais. Sexta-feira, esse dia aqui é um pouquinho mais corrido, mas vem chegando esse dia todo especial também. O que a gente pode fazer no sábado, hein? Eu não digo o que não pode, o que a gente pode fazer no sábado. Tem primeiro que a gente deve. É. Mas enfim. É lícito Porque fazer muitos bem ao começam, sábado. não pode isso, não pode aquilo, não pode não. Peraí. Tudo que não pode por causa do que você pode. Mas imagine que você vai receber uma pessoa importante na sua casa. Aí quando você chega e recebe uma pessoa importante na sua casa, você não vai desperdiçar o tempo dele arrumando o carro enquanto ele está na sala. Verdade. Lavando a louça enquanto ele está esperando. Lavando o banheiro ou saindo para comprar coisa enquanto você deixa lá. Porque senão você vai fazer tudo isso Ou e a visita sentado vai assistindo embora. televisão Então, enquanto a pessoa fica ali. Exatamente. Pensa no sábado como um dia de dedicação exclusiva à atenção e coração de uma pessoa. Então, se for sair de casa, sai com ele, para fazer o que ele quis fazer. Sensacional. Gostou dessa explicação? Pra você entender melhor o que fazer no sábado, juntinho com Deus? Foca na Demais, pessoa. hein? Pessoa de Jesus, ele quem separou esse tempo, esse dia, criou esse dia exclusivamente para esse encontro. Então você deve pensar, mas o que eles estão falando? Ainda é tarde de sexta-feira, eles estão falando sobre o sábado. Daqui a pouquinho tem o pôr do sol e começam as horas do sábado, segundo a Bíblia. Mas Darleide continua sem entender. Pede um curso, a gente ensina para você a Bíblia. Você sabe bem que esse é o nosso interesse, de que você conheça sempre mais. E hoje nós vamos falar por aqui também sobre outra relação que é nascida lá no começo. Quando nasceu o sábado, nasceu o casamento. Vamos falar de alinhamento de sonhos hoje. Verdade, aqueles sonhos que a gente começa, às vezes até no namoro, né? Planejando, quando a gente casar, vamos fazer isso, vamos ter filho, vamos passear, vamos viajar, vamos fazer não sei o que, tal. Aí casa, né? No começo do casamento, os sonhos ali, mas ao longo, alguns vão se perdendo, outros vão colocando lá dentro do armário, ou até jogando na lixeira, mas não sentem em alguns momentos para conversar e realinhar esses sonhos que tem e até mesmo incluir novos sonhos, tirar alguns que já viu que isso aqui não tem nada a ver mesmo, né? Dizem que quando você é jovem e que você não tem uns sonhos muito loucos, é porque você tem um problema. Eu disse que quando você é velho e tem uns sonhos muito loucos, é porque você tem uns problemas também. E agora? Eu estou pensando, o que eu vou dizer dos meus sonhos, sendo que eu casei com 18 anos, né? Sonho aos 18 anos. O que será? Conto daqui a pouquinho. Mas antes, Priscila Belzi, a nossa convidada de hoje, para sentar aqui com a gente daqui a pouquinho e conversarmos com ela também. E você, claro, é sempre o nosso convidado, interagindo, contando quais eram os seus sonhos, o que se desfez ao longo do caminho, o que se refez. O que não era sonho, era delírio. Pois é. Tem Aquela muito disso, loucura. tem muito disso. Boa. E aí, então, já está começando o seu Entre Família, se prepara para poder participar, interagir e receber também, sabe o quê? Presentes que a gente sempre envia para lá com a ajuda dos Anjos da Esperança. Então fica ligadinho com a gente. A gente faz aquela pausa que é rápida, coisa de 30 segundos e já estamos de volta aqui juntinho com você. Meus amores, de volta por aqui no seu Entre Família. Linda tarde para você que já estava com a gente ou está chegando por agora. Nós vamos falar hoje sobre casamento e alinhamento de sonhos. A gente vai discutir certamente em algum momento sobre o que é alinhar estes sonhos. Quais eram os sonhos? O que a gente entende por sonhos que depois precisam ser revistos? Essa conversa boa que acontece por aqui no seu Entre Família. Claro que nós vamos chamar a sua participação pelo nosso WhatsApp 98315. Como é que é? 98315 12 983150249. E vocês não acreditam, eu estou vendo o número à minha frente, mesmo assim eu me confundi. Tá tudo certo, né? Acontece, né? Acontece. Com as melhores pessoas. Até com alecrins. Até com com os alecrins, alecrins. verdade, Até pra que a você. árvore cai a flor. Alecrim. Pra quem tá aí do outro dourado, lado, se nasceu sentir no acolhido mato também, semeia. né? Tu tá atrapalhando? É meu fundo Ela musical. também, não, pode cantar, é legal. A Pri vai avaliando ali, viu? A sua avaliação Minha performance. vocal, performance vocal e tudo mais. Mas, gente, pois é, participe com a gente, viu? Interage aí nesse momento todo especial que nós queremos ter você juntinho com a gente, não só assistindo, mas participando, interagindo por aqui também. E falar sobre sonhos é muito bom. O problema é quando esses sonhos não existem mais, né? Já ouvi dizer que quando uma pessoa não sonha mais é porque ela morreu. Né? Ou Não quando tem sonhos. Ou Hã? quando meu sonho vira o pesadelo de outro.
Também é verdade, tem essa parte, hein? O seu sonho virar pesadelo de outro. Ih, o que dizer, hein, pastor Aleixo? E tem muito disso. E aí? E tem uma perspectiva comum entre casais. Que ela torce, ou ele torce, para aquele sonho do outro não ser realizado. Porque sim, é um horror. Tipo, tem alguém que sonha morar lá no interior do Piauí. Ela não quer morar no interior do Piauí, ela quer morar junto com os pais dela em Teresina. Verdade. E cara, que aí a realização desse sonho é infelicidade, né? Infelicidade. A gente tem perspectivas. E são coisas que têm que ser traçadas já no começo, no namoro, né? Quais são os seus sonhos, o que você quer pra vida e tal. Porque às vezes um tem um sonho muito louco, o outro aí começa a conflitar e às vezes não entrar aí num acordo também. Isso traz problema pro relacionamento. Acontece que a gente precisa também levar em conta quem são essas pessoas que estão namorando e que estão planejando o casamento. Deveria levar-se em consideração a idade, por exemplo. Como eu disse, né? Casei com 18 anos. Você exigir que alguém com 18 anos tenha assim, todo esse planejamento para a vida, para um casamento que deva ser eterno, é pedir muitas vezes demais. E hoje nós não temos pessoas que são mais maduras do que eu era com os meus 18 anos. Então, de quem que a gente está falando? De que tipo de namoro nós estamos falando? Nossos filhos estão namorando? As pessoas de fato estão, quando namoram, pensando a vida nessa perspectiva de tão longa? Ou é assim, ó, também, se casou, se não der, a gente também separa, sabe? Todos esses pensamentos estão envolvidos por aí. Mas a gente vai conversando sobre isso ao longo do programa. Você interage no 983150249. Por agora, acho que nós temos notícias, não é, Temos notícias, sim, Darleide. E deixa eu falar que eu vim até diferente. Você viu que estou mais social e tal. Que vou fazer notícia hoje. É mesmo? Mas a gente mesmo assim ainda prefere a Josi. Eu sei. É mesmo? É brincadeira. Então você está alinhadíssimo. Tá alinhadíssimo. Eu também prefiro a Tá Josi, bem viu? assim, William Bonner. Porque confesso que gera hoje, até uma pressãozinha a mais. Deixa eu contar. É que hoje a Josemara está na direção e ela está apavorada. Faz isso, Abinal. Presta atenção nisso, Abinal. Vai lá e faz isso, Abinal. Calma, Josemara. Calma. Não, ó, e a Josi, eu vou substituí-la aqui no Mais Info. Isso, ela vai ver que você vai fazer bem bonitinho. Não, e outra, e é ela que está dirigindo para substituir a Josi, vai ser difícil, né? No Mas nível. vamos lá, vamos lá. Tem que estar apavorado. Imagina o piloto do avião e fala, quem é a sua tripulação? O Bin Laden, o Saddam. Aí pronto, né? Ó, Tá dirigindo lá, tá pilotando o avião e tal, o Al-Qaeda toda vai lá. dar tudo Já certo. era. Mas vamos lá então, roda a vinheta porque tá chegando Mais Info aqui no seu Entre Família. E vamos começar falando sobre concursos. Tá pensando em fazer um concurso aí? Então se prepara porque as inscrições para a segunda edição do Concurso Nacional Unificado, também conhecido como o Enem dos concursos, já estão abertas. E o prazo vai até o dia 20 de julho e a taxa de inscrição é de R$ 70. Ao todo serão oferecidas 3.642 vagas, distribuídas entre 32 órgãos públicos. A prova objetiva, ela será aplicada no dia 5 de outubro, das 13 às 18 horas, em 228 cidades de todos os estados e também no Distrito Federal. E olha só, para se inscrever, é só você acessar o site que aparece já aqui ó, na sua tela. Já vai aparecer o site para você acessar, que é Inscrical, que seria inscrição, mas sem as acentuações ali, cpnu.conhecimento.fgv.br. É bom que aparece escrito aqui na tela, que daí você já fica mais fácil para poder copiar, né? Quando você acessar esse site, você vai precisar da sua conta do gov.br para entrar nesse sistema, escolher ali o bloco temático e selecionar os cargos da sua preferência. Quem for habilitado nessa primeira etapa fará a prova discursiva no dia 7 de dezembro. Segundo o cronograma, a primeira lista de classificados, ela será divulgada no dia 30 de janeiro do ano que vem. E já
que estamos falando aqui de inscrições, atenção para um prazo importante que termina hoje. Sabe qual é? Das inscrições para o ProUni, que é um programa do governo federal que oferece bolsas de estudos em faculdades particulares. E para você se inscrever, é só acessar o site que também aparece aqui na sua tela, acessounico.mec.gov.br/ProUni. E você também vai precisar usar a sua senha do gov.br com o CPF e a senha para você concluir esse processo. O resultado da primeira chamada ele será divulgado no dia 7 de julho e a segunda chamada será no dia 28 de julho. Mas olha só, se o seu nome ele não aparecer ali nas chamadas, ainda dá para participar da lista de espera nos dias 18 e 19 de agosto. O resultado dessa etapa ele sai no dia 22 de agosto. E agora a gente já mudando um pouquinho de assunto aqui também, de concursos e tudo mais, deixa eu trazer uma informação aqui especial para você no nosso Mais Info, que começou na última quinta-feira, conhecido como ontem também, e segue até o dia 12 de julho a 62ª edição da Assembleia Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está sendo realizada nos Estados Unidos. Essa reunião global, ela acontece a cada 5 anos e tem como objetivo tomar decisões estratégicas para o futuro da denominação. Membros da Igreja Adventista de várias partes do mundo, elas estão participando desse importante encontro. E a TV Novo Tempo, ela preparou uma cobertura especial da Assembleia. E você pode acompanhar todas as reportagens e entrevistas também exclusivas no programa Revista Novo Tempo, hoje às 18h45. E até se você quiser acompanhar pelo YouTube, também Adventistas Brasil. Canal do YouTube Adventistas Brasil, você pode acompanhar ao vivo toda essa programação aí dessa Assembleia da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é legal, né? A gente entender todo o cronograma, como funciona a organização da Igreja Adventista, que recentemente saiu alguns dados ali, né, da lei de Pastor Aleixo, que é a organização mais organizada, digamos assim, do mundo, ganhou ali até um destaque nas mídias quanto a isso, tendo, né, toda essa organização, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito bom, hein, pastor? A estrutura organizacional da Igreja Adventista, ela é necessária. Não é uma questão de performance, não é uma questão de você se colocar num projeto de excelência. Ela é uma questão de obediência. Porque Deus não nos deu uma tarefa e diz pra gente, tenta fazer o melhor que você puder. Ele nos deu uma lei e fala, obedeça. E conforme nós obedecemos, as estruturas vão se fundamentando a partir daquilo que Ele revelou. O Evangelho, ele deve acontecer a partir de um povo. Esse povo deve estar vinculado a uma igreja que organiza o Evangelho, que organiza a missão, que organiza levar a esperança de salvação de maneira ampla e para todas as pessoas. Isso exige um nível de obediência a Deus na lei, porque senão a gente vira repartido em várias facções, e exige também um nível de organização a nível global. Porque falar de Brasil não é falar de Bangladesh. Então há muitas culturas, há muitas respostas diferentes, e esse nível de estratégia tem que ser feito na mais absoluta humildade e unidade. Tá aí. Então uma assembleia dessa, ela é uma celebração da diversidade de muitos povos que compõem o povo de Deus, mas ela só pode ser organizada a partir da nossa sujeição à maneira que Deus revelou que deveria ser essa organização. Então, e muitas vezes ela vai ter que resistir às perspectivas e propostas de organização que estão na moda, que parecem ser mais eficientes, mas Deus fala, faça assim, e só assim dá certo. Só assim dá certo. Como, por exemplo, a tomada das grandes decisões, elas devem ser tomadas nesse momento, neste processo, em que há uma representação da igreja em todo o mundo para que
sejam apresentadas as propostas, haja votação, aceitação, rejeição desta ou daquela outra proposta, mas em unidade, incorporando representantes, repito, de todo o mundo. Não é uma igreja que tem a liderança de um homem que decide num dia, tomando o café da manhã, tive uma ideia, vou aplicá-la. Por isso a igreja se mantém com tanta firmeza nessa estrutura toda espalhada pelo mundo, porque Deus disse, é assim. Amores, vamos então conversar ali com a Priscila Bels, que é psicóloga, e eu vou tomar um chá com elas, tá? Duvido que você faça um dueto com ela, duvido. Eu acho que não. Acho que é melhor Duvido que você faça um dueto, mas gostaria... Apesar de que a Pri é muito generosa, tá? Não duvide, ela me esperaria, ela daria uma colher de chá pra mim. Duvido. Né, Pri? Sim, por que Pri não? é uma querida. Ai, Gostei. como vai você? Ela é do grupo Nova Voz, que eu disse, assim, ainda digo que é um dos meus grupos preferidos. Nova Voz, maravilhoso. Bom tê-la. Que bom estar aqui. Obrigada. Obrigada eu. A gente pensa em casamento e a proposta é pensar que em algum momento nós sonhamos alguma coisa juntos, quando namorávamos e quando nos casamos e depois o sonho se desfez. O que acontece? O que a gente está chamando de sonho, alinhamentos, quando nós estamos falando sobre uma relação que tem tantas demandas envolvidas? A gente está falando, eu gostei eu fiquei aqui acompanhando, né, o início, porque acho que as palavras que foram ditas ali já me ajudam a construir. Quem não sonha não está vivo, né? A gente precisa do sonho. Então, quando a gente deixa de sonhar, é preocupante. E não tem uma fase onde a gente sonha mais do que prestes a casar. Né? Mesmo que seja uma coisa rápida ou que demore muito, independente, né? Mas que a gente sonha com... Mulher, então, né? Eu acho que sonha muito com os detalhes, né? Mas o homem também sonha, todo mundo sonha. E faz bem sonhar, não há problema nenhum em sonhar. O problema pode ser problema ou não, se a gente depois não souber como fazer com isso depois, né? Porque na hora é tudo festa, tudo gostoso. Às vezes eu tenho vontade, quando eu vejo alguém casando assim, a gente conta a verdade pra eles agora ou não? A gente fala pra eles, não, mas isso é uma brincadeira. Eles vão passar por um processo, né? Vão passar por uma dinâmica que a gente também passou, né? E não adianta querer ensinar também. Não adianta. Então, quem está assistindo a gente, não adianta você querer aprender. É bom ouvir outras pessoas, é bom assistir o programa, né? Mas você vai ter que vivenciar isso na prática, né? O que é sonhar e depois se desiludir. Iludir e desiludir. Faz parte. Né? Criar expectativa e frustrar também faz parte. Mas é importante pensar sobre sonho. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Muito bem. Muito, muito, muito bom. Eu fiquei focado nessa frase, viu? Pensar assim que nem tudo a gente ensina. A gente pode acompanhar em tudo, né? Ser presente, ser uma mão estendida para todo mundo sempre, mas isso não significa necessariamente que nós vamos viver a vida dos outros. E o que tem acontecido disso, né, Priscila? De a gente pensar de pessoas que falam que querem emprestar a vida para a gente e a gente acaba vivendo engessado. Eu preciso te dar um recado, e um recado muito, muito importante para você quando a gente fala de projetos, de sonhos, de realizações e de algo que envolve a maneira mais importante quando se pensa em sonho. Qual é o tamanho do seu sonho? Eu disse essa frase aqui e eu vou dizer ela até morrer. A qualidade, a preciosidade, o valor de um sonho, ele se mede pela quantidade de pessoas que cabem nele. Quando a gente pensa na grandeza da realização de um sonho, a gente mede essa grandeza pela quantidade de pessoas que sorriram quando esse sonho foi realizado. Se no seu sonho só tem você rindo no final, pode ter certeza, isso é o pesadelo de alguém. E o mundo não precisa ficar horrível no sentido das pessoas se tornarem umas contra as outras. Elas só precisam ser a favor delas mesmas. Quando nós estamos falando de sonho de verdade, estamos falando do sonho de Deus. E o sonho de Deus é que todos cheguem até Ele. Todos experimentem um arrependimento e perdão. Todos têm uma vida plena e quando ele realizou o sonho dele de vir para salvar o mundo, ele veio e morreu por todos. Deus amou o mundo. E como a gente que absorve o sonho de Deus responde a esse sonho? Nos colocando no sonho de Deus para que todos experimentem o que experimentamos. Quando a gente fala de missão, de esperança, de levar as pessoas a viver de uma maneira melhor, mais profunda e viver eternamente, a gente está falando que nós vamos assim em todas as frentes. Imagina uma estrada. Nós não estamos um contra o outro, nós estamos caminhando em faixas diferentes. E nessas faixas diferentes, cada um contribui naquilo que pode.
Anjo da Esperança é uma marca na Novo Tempo, que é mais do que um logo. Ela está dizendo de como as coisas de fato funcionam. Alguns falam, outros escrevem, outros organizam, outros produzem, outros patrocinam. E assim é. Quando Elias vai pregar, ele foi pregar com aquele estômago cheio do pão que a viúva fez para ele. E cada um contribuiu com o que podia nos dons e talentos que Deus nos deu. Os Anjos da Esperança são pessoas que se comprometem com a missão e vivem a alegria de servir, colocando recursos financeiros para que a Novo Tempo, na web, no rádio, na TV, na sua escola bíblica, chegue até onde ela quer chegar e se propõe a fazer os projetos e realize esses projetos. Você quer ser um anjo da esperança? Você pode fazer isso imediatamente, sem esperar nada. Entra no aplicativo do seu banco aí e você pode fazer uma doação via Pix. E a nossa chave Pix é extremamente simples. anjos@novotempo.com. Uma palavra só. Anjos, aí você tem o endereço de internet da Novo Tempo. anjos@novotempo.com. Você pode falar conosco, você pode pedir informações se você quiser. Você pode viver essa alegria de ser anjo e participar da realização do sonho de alguém. Nós vamos por um intervalo e nesses minutos é o tempo de você mandar sua interação, para você fazer sua doação também, mas você não pode sair daí que a gente te espera para continuar esse assunto. Meus amores, vamos continuando por aqui. A conversa hoje é sobre alinhamento de sonhos no casamento. Casamento por si só para muita gente já é um sonho, se bem que outros andam dizendo, não sonho tanto assim em casar. Mas se casar, é como dizia minha mãe, aguenta o tranco, porque é coisa séria. E a minha conversa por aqui, servindo um chazinho para Priscila Bels, nossa convidada de hoje. Você sabe, né, Pri, que o único chá que eu não gosto é o de camomila. Esse aqui, ó, de frutas vermelhas. Eu não sei com o que ela tá vermelha, se é de fruta mesmo. Mas enfim. Amiga, enquanto você toma um chazinho, conta pra gente. Nós mudamos. Como eu disse inicialmente, eu casei com 18 anos, você casou com 17, né? Eu não posso dizer pra você que eu tinha sonhos. Meu sonho inicial era casar. Nisso, eu me relaciono agora com o que você disse anteriormente, na sua primeira fala, de que, assim, expectativas. Minha expectativa era casar. A próxima expectativa era ter filhos. E só. O que mais que as pessoas andam sonhando hoje, para além de casar, manter-se casado e ter filhos? O que mudou? Acho que Se mudou, não sei. A gente falou primeiro da idade, né? Eu acho que hoje as pessoas casam com as mais diversas idades, né? Então, bem mais tarde. Sim. Com a minha mãe já, os irmãos da minha mãe já casaram super jovens, né? E a minha mãe casou com 32 anos. Então, hoje, se minha mãe estivesse viva, ela teria 88, se eu não me engano, tá? Não estou fazendo uma conta meio por cima. Mas as coisas mudaram muito, né? Tanto que você começou falando, eu não sei se também hoje é um sonho, porque às vezes as pessoas têm até vergonha de dizer que um sonho é casar. Sim. Né? Então você fala, você tem o sonho de casar? Não, que isso? Não, né? Dependendo do contexto, tá? Sim. Então a gente tem de tudo, né? Tem gente que sonha assim, em casar e ter uma família, ter filhos, tem gente que sonha em casar e viajar o mundo, né? Tem gente que sonha em casar e estudar, os dois estudarem, né? Então, assim, são muitos sonhos. E, de fato, quando a gente casa, eu acho que mais jovens, eu tô arriscando aqui pela pequena experiência que eu tenho, vou dizer assim. Mais jovens realmente não pensam muito, porque ali está acontecendo muita coisa, né? Talvez os mais velhos pensem... Outro dia eu encontrei um casal, veio na cabeça um casal que começou a namorar lá na minha comunidade religiosa, né? E eles já vieram de outros casamentos. Então, a pergunta, qual é o sonho agora? O sonho é ficar em paz. Que dê certo esse aqui. Exatamente. Mas há outros, por exemplo, ontem atendi a um casal que ele dizia assim, estão casados há 4 anos e eles casaram conversados de que teriam filhos. 4 anos depois, ela não quer mais ter filhos. Vai precisar alinhar isso aí, porque afinal de contas havia um combinado, nós teremos filhos. Ele quer ter filhos ainda, ela não mais. Como é que se alinha numa situação como estas? É porque as situações, elas não são eternas, nas nossas decisões. Claro, os valores, a gente espera que não mudem. Mas as perspectivas, né, e frente às circunstâncias, elas acabam mudando. Então pode ser, vamos pegar, eu não conheço esse casal, mas vamos imaginar, né, para quem está assistindo a gente também, para se entender, né? Você casa pensando em formar uma família, de repente enfrenta uma dificuldade. Um medo de uma doença, uma mudança iminente, um trabalho. Eu acho que filho não vai combinar aqui.
né? Só que o outro deseja muito. Nós estamos falando de uma só carne, mas são duas cabecinhas pensantes, né? Que a gente não pode dizer que não. Então a gente precisa alinhar, na verdade, o tempo todo. O tempo todo. A gente acha que vai resolver as coisas por um longo período, mas não vai, né? Às vezes são coisas que a gente precisa... Tem coisas, vamos até colocar assim, tem coisas que a gente pode ir resolvendo semanalmente, diariamente. Exato. E tem coisas que a gente pode fazer um plano daqui a um ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. É até bom a gente fazer mesmo planos para que a gente fique mais ou menos seguro do que vai acontecer, né? Mas revisitar os planos, os sonhos, é muito importante. Então, para ninguém ficar assustado aí em casa, né? Falar, não, mas você falou lá atrás. Então, mas a gente vai ter que conversar porque as circunstâncias muitas vezes mudaram, financeiras, né? A gente casa e é sujeito a tudo que vai acontecer ao nosso redor no mundo, né? Então, a gente de fato não sabe. Acho que o importante é ter um ideal de estamos juntos. Né? Nós somos somos uma família. Não vou te deixar sozinho. Porque se um decide taxativamente, não quero, você está abandonando o outro. Sim. Você está abandonando aquilo que num dado momento foi o que ajudou a unir vocês também. Porque ter um ideal, ter uma perspectiva, ter sonhos, o que seja, nos ajuda a permanecermos unidos. Na hora em que eu tomo para mim uma decisão e eu esqueço que o outro estava junto comigo no outro momento, esse casamento tende a ficar agora inseguro, né? Mas a gente continua ainda neste assunto, porque, Abinal, é com você. Pois algumas coisas mudam, né? Planeja, e aí algumas coisas saem do controle. E a gente aproveita agora para conversar com um casal que passou por algumas mudanças ali no casamento. Se casaram jovens, é um casal jovem ainda, e eles passaram por alguns momentos difíceis onde tiveram que mudar algumas coisas ali, alguns sonhos nessa trajetória toda. A gente conversa agora com a Sofia Santana, bacharel em Direito, e o Luciano Dias, auxiliar de expedição. Boa tarde, meus amigos. Que bom falar com vocês. Tudo bem por aí? Como é que vocês estão? Boa tarde, tudo bem? A gente não está ouvindo o Luciano. Não sei se o áudio do Luciano tá mutado ali. Eu não estou conseguindo. Opa, agora sim, Luciano. Deu certo, meu amigo. Legal. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Sofia? Tudo bem, pastor. Boa tarde. Boa tarde, gostei. Obrigado pelo pastor, viu? Então, seguinte, eu sei que no começo do casamento de vocês... Deixa eu escolher a câmera aqui, ó. No começo do casamento de vocês tinham alguns sonhos, né? De se mudar para outra cidade, de dar início a um projeto ali de estudos, com a venda de livros, e algumas coisas saíram do controle, né? Conta pra gente como foi esse começo e até mesmo qual foi a sensação quando a situação saiu do controle. Como o senhor falou, logo que casamos, a gente passou um tempo em Salvador, onde morávamos, e em seguida nós aceitamos fazer parte, né, de um projeto com venda de livros para que meu esposo pudesse iniciar a faculdade. Porém, com o passar do tempo, algumas coisas não foram muito bem e nós decidimos juntos, né, mais uma vez, mudar os planos, mudar de cidade e viemos aqui para Ipirá, que é onde moramos atualmente. Não foi fácil, né, esse período de readaptação, uma vez que a gente tinha planos, mas esses planos, infelizmente, não deram certo. Porém, nós entendemos que precisávamos continuar, precisávamos realinhar e fizemos isso. Certo. E Luciano, para você, nesse período vocês já tinham filhos ou ainda não? Foi bem no comecinho do casamento? Bem no comecinho do casamento. E Como a minha esposa aí, a Sofia, ela falou, né? A gente teve vários desafios, né? E ainda temos até hoje, né? Mas aos pouquinhos Deus, ele tem nos ajudado. Ele está sempre diante da gente. Está sempre provendo o suficiente necessário para a gente em todos os momentos. E temos dando um passo de cada vez. Verdade. E Luciano, até como a gente entende isso, né? Você sendo o cabeça do lar e tentando
trazer, né, todo esse equilíbrio aí para dentro de casa. Acredito que não foi fácil, foi uma pressão para você nesse momento ali e agora? Não deu certo essa ida para lá, estava sem o emprego, estava sem um local certo para poder morar. Essas dificuldades vieram, era um sonho que começou a se tornar um pesadelo para vocês nesse primeiro momento. E para você, como é que foi esse momento de pressão aí? O que você recorreu e qual foi uma medida imediata ali que você, não, preciso fazer isso porque esse sonho não deu certo, preciso partir para esse plano B? A princípio, foi muito desesperador, né? A gente, principalmente quando eu já tenho um filho, já tem 15 anos de idade, tipo, dependia, precisaria pagar a pensão dele todos os meses, então fiquei um pouco meio cabisbaixo, né? Você olhar para um canto, olhar para o outro e você não vê, tipo, não vê saída, não vê solução. Em alguns momentos também, eu acho que acontece com todo mundo, a fé um pouquinho, ela enfraqueceu um pouco a minha fé, mas eu pude olhar para o alto e pedir sempre a Deus a direção e consegui, né? Agora, nesse momento mesmo, graças a Deus, estou trabalhando, consegui um emprego há pouco tempo e tenho conseguido, né, me manter firme. E o que mais me manteve firme foi o Clube de Desbravadores. Foi uma das coisas que mais me manteve firme mesmo na presença do Senhor. E saber que tem pessoas que precisam e dependem da gente, né, de algum modo. Interessante, né, Pri, considerar assim a partir da história dele, representa a história de muita gente, que assim nós somos interceptados na nossa jornada muitas vezes com aquilo que não está sob o nosso poder mudá-las, como por exemplo uma situação de trabalho, de uma necessidade de mudança de vida, porque a vida te impôs isso. E aí precisa de uma boa dose de maturidade para se reorganizar, porque às vezes a pancada é grande. Quando a gente diz a maturidade, né, bem dito aqui, ela não depende de idade, Não. né? Porque senão alguém jovenzinho está assistindo e fala, ai meu pai, o que vai ser de mim, né? Calma, calma. A maturidade é uma escolha e tudo dentro daquela fase da sua vida, né? Então, pessoas mais velhas também tomam decisões erradas e se frustram também, né? Mas a gente saber que sempre a vida vai nos surpreender e assim, você faz o plano, você tem o sonho e pode ter esses entraves que mudem a direção, né? Por isso que alinhar, né, que eu acho que é importante, é o tema mesmo, né? Alinhar, a gente conversar, combinar, se faz necessário sempre. Tem gente que fala, não acredito, mais uma reunião de condomínio na família, né? Mas se faz necessário em qualquer relação, né? Então, no casamento ainda mais, porque é algo tão próximo, é sua família, é sua unidade e a parceria, né? De falar a verdade também um para o outro, porque às vezes a mudança está acontecendo com um, né? No caso ali, eu estou vendo a questão do trabalho, era com uma pessoa especificamente, mas a outra pessoa está junto. Então, não diz a Bíblia lá, né? Que quando um está fraquinho, o outro, que bom que está junto, porque pode segurar no braço, pode, né? A gente não está sozinho, não vai cair no espinhadeiro, né? Tem alguém para te suportar. Então, é sempre ter essa coisa da cumplicidade, do companheirismo, né? E do alinhamento, que não é algo ruim, é necessário, é bom. Necessário. Verdade. Eu até trago mais uma pergunta para você, Sofia. Diante desses sonhos inicialmente frustrados ali que você enfrentou, que a gente sabe a dificuldade que é como mulher, como esposa, você vê ali alguns sonhos que não deram certo, mas o que você aprendeu com tudo isso e como que você tem até mesmo mudado ali a sua forma de pensar, de sonhar e colocar em prática também? Aprendemos, acho que não sozinha, né? Nós aprendemos juntos que a confiança em Deus é algo essencial, né? A gente planeja as coisas, mas às vezes ela não acontece da forma que a gente planejou. E não é fácil administrar isso porque é desafiador, de certa forma, né? Às vezes a gente se sente desesperado, mas assim, quando a gente confia em Deus, quando a gente entrega as coisas nas mãos dele, ele tem cuidado de nós. E foi isso que a gente viu em todos esses momentos. O cuidado de Deus para conosco, né? Ele cuidando sempre dos detalhes, nos fortalecendo. Meu esposo esqueceu, mas quando a gente saiu de Salvador, a gente saiu com uma criança de 1 ano de idade. Então, assim, é mais desesperador ainda, porque nós somos 2 adultos, mas tinha uma criança junto com a gente, entende? Então,
Foram momentos difíceis, mas momentos em que a gente sentou, que a gente conversou, que a gente tentou fazer da melhor forma possível e que, em primeiro lugar, a gente buscou a Deus para que nos socorresse nesse momento de desespero mesmo, porque a gente sabe que tem. Quando as coisas apertavam, né, de uma forma que a gente não via saída, Deus ia lá e abria uma porta, abria uma janela. Que a gente estava sem casa, a gente estava sem emprego, né, a gente estava dependendo de familiares, de amigos. Então, assim, foi realmente um jogo de cintura muito grande para que a gente conseguisse vencer esse momento. E hoje vencendo, né? Graças a Deus, os dois super envolvidos aí no Clube de Desbravadores, participando de campuris com os adolescentes, realizados, né? Agora já projetando novos sonhos futuros aí também. Obrigado, família. Obrigado, casal, por participar com a gente aqui no Entre Família, contar um pouquinho dos desafios, das vitórias e dos sonhos de vocês aí para frente também. Que Deus continue guiando e conduzindo tudo, tá? Obrigado. Amém. Nós que agradecemos a oportunidade. Valeu, gente. Obrigado. E, Pri, até o que ela colocou aqui por último, eles sentaram, conversaram. O diálogo é fundamental, né? Porque quando vem uma crise, se o casal não está nesse mesmo pensamento, propósito, sentar, conversar, aí desanda tudo e vai ladeira abaixo, né? Não inventaram nada ainda que substitua o diálogo, né? Então, se inventarem, eu estou querendo saber. Mas não, a comunicação, né? As palavras, é aquilo que a gente tem. Então, eles falaram também de fé, de você ter realmente uma base. A gente não quer deixar tudo floreadinho e doce, como algodão doce. É difícil mesmo, né? Depois que passa, a gente fala, nossa, eu passei por isso, né? Consegui. E ela falou, eu não sei se eu ouvi direitinho, mas eu fiquei aqui, despertou na minha cabeça. A gente tem um sonho, né? O sonho talvez não se realize, não como a gente gostaria, mas a gente vai sonhar novamente. Exato. Virão outros sonhos. Às vezes a gente tem até que substituir, né? Exato. Porque às vezes vem uma coisa assim que tira realmente o foco e você fala, para onde que eu vou? Você vai para algum lugar. E como ela falou, ser de Salvador, impossível não considerar que em Salvador foi que eu enterrei a minha filha. Quando eu era muito jovem, casada há menos de 2 anos, eu estava enterrando uma filha. Quer dizer, isso vem para realinhar. Se você não se realinha na vida, você desaba junto. E aí você está casada. Se esse outro não está junto, se vocês não estão, de fato, assim... Conectados, muito conectados, você de fato tem um problema a ser administrado para além do luto, porque você, muito jovem, perdendo um filho, você pode se desestruturar. Então, pensar em alinhar sonhos, eu diria que alinhar a vida. Não é porque estamos casados, é porque a vida exige que nós estejamos o tempo todo nos apegando, sobretudo, a Deus, que nos dê condições de nós permanecermos vivos enquanto a morte bate à porta da sua casa. Pastor Robson Aleixo, eu daqui toda hora pensando, o que o Aleixo deve estar pensando para dizer a gente também, mas é com você. Eu tenho um recado para te dar e esse recado é muito importante. A Priscila tinha falado que não inventaram e nem vão inventar, viu? Alguma coisa que substitua a comunicação, o diálogo, a maneira como nós conversamos e principalmente a maneira como nós dialogamos com Deus. Deus é um Deus que fala. Se você pensar no livro de Gênesis, o rosto de Deus, o olhar de Deus, o toque de Deus não é demonstrado. Você vai ler o livro todo e não sabe como que é essa fisionomia. Moisés vê uma cena esquisita, uma árvore que pega fogo, mas não se consome pelo fogo, e aquilo simplesmente pode ser um fenômeno. Mas ao olhar para aquilo, quando ele está vendo aquilo tudo, ele reconhece Deus, quando ele reconhece uma voz que surge lá. Deus é um Deus que fala e se comunica e não deve ter barreiras nessa comunicação. E é por isso que, pensando em você, a Novo Tempo preparou um estudo bíblico muito bem estruturado, com lições sequenciais para falar com você dessa maneira. Ele é todo em áudio, narrado pelo pastor Nemuel Estina, e os seus estudos eles são mandados para você via WhatsApp. Você manda uma mensagem para o Deus que fala no WhatsApp da Esperança e receberá em áudio para que você escute ali, participe e tenha aquela experiência na Palavra de Deus sem perder nada. Quer saber mais? Assista esse pequeno vídeo junto com a gente sobre esse estudo.
A Novo Tempo preparou um material especial para você que gosta de aprender ouvindo. Por isso, criamos o Deus que Fala, um guia de estudos da Bíblia inteiramente em áudio. Ideal para você aprender mais sobre a Bíblia enquanto pratica atividades físicas ou descansa no conforto da sua casa. São 16 histórias emocionantes de fé, milagres e transformações. Para começar, envie uma mensagem de texto ou áudio para a Esperança, nossa instrutora bíblica virtual, com a frase "O Deus que Fala" para o WhatsApp 12982000062. Comece agora mesmo e ouça Deus falar ao seu coração. Anotou aí? 12982000062, WhatsApp da Esperança. Nós vamos para o intervalo rapidinho, mas voltamos com você. Simbora! E falando de sonhos, aqueles que a gente já realizou, aqueles que não realizamos, aqueles que estão guardadinhos ou aqueles que talvez nem saíram do papel e tá lá, escondidinho, né? Sonhos e o momento de parar e realinhar esses sonhos também como casal, como família. Vamos na prática? Aquele momento onde a gente abre aqui alguns pontos, né, Pri, para a gente ver o que está de errado, conversar e realinhar, né? E a gente começa com... Vamos começar com essa parte ali da zona de conforto? Posso? Pode, por favor. Quer falar antes ou quer já abrir? Vamos falar antes, então. Vamos falar antes? Zona de conforto. O que seria a zona de conforto dentro dos sonhos do casal, né? Fala, mas não realiza nenhum, né? Fica lá só deitado na cama sonhando. Se a gente fizer tal coisa, mas fica ali na cama, levantou, saiu para a vida. Nada. Posso dar um exemplo? Pensei agora uma coisa bem prática, assim, que acho que é legal. De repente mudar o estilo de vida, né? Fazer prática de exercício, me veio agora, tá? Né? Ou alimentação. A gente precisa. Vamos ver, a gente precisa perder peso, né? Quando alguém diz para mim, né, no consultório, olha, eu preciso perder peso, eu falei, em quanto tempo? Aí já pressiona, né? Então, começar realmente a colocar data, colocar meta para o sonho que a gente quer realizar. Perder peso, mudar as nossas atividades, comprar uma casa. A gente precisa tanto sair daqui, né? Sair do aluguel, olha só, então, mas não acontece nada, né? Vamos ver? Tá por baixo. Opa, a gente fala muito, mas não age. Isso aí, acontece bastante, né? E dessa parte ali da zona de conforto, a gente parte para novos sonhos, né? Vamos falar sobre novos sonhos também. O que envolve esses novos sonhos? Porque às vezes no começo do casamento ou até mesmo no namoro foram, né, projetados algumas ideias, alguns sonhos, mas que em algum momento precisa ser mudados e tal, trazer novos sonhos para dentro de casa. Porque eu estou aqui pensando que talvez a gente às vezes insista em algumas coisas que não tem nem condições para criar. Então que tal a gente inventar uma coisa nova, né, para ver a possibilidade. Senão a gente fica ali batendo naquela tecla, acho que até fere, até machuca, né? Posso ver ali? Vamos abrir essa porta então? Abrindo e ver a o porta. que traz pra gente. Olha lá. Tem ideias novas. Sim. Nascendo aí, coisa boa. É bom. Faz bem pra gente se sentir mais vivo também. Sim. Como pessoa e como casal, né? Que é um só. Exatamente. O que a gente tem, hein? Mais? Tem mais? Vamos lá então dar uma olhadinha para aqueles que ficam escondidinhos, quem sabe ali, dentro do armário, né? Tem sonhos que a gente sonha, mas não tira para fora, para poder realizar e até traçar metas para chegar nesse objetivo, né? Que é bom demais. Vamos tirar o sonho do armário. Sai do armário o sonho. A gente até queria, mas ficou para depois e esse depois, Pri? Então, porque às vezes tem uma questão assim importante. Tem coisas que a gente pode sonhar, né? Eu gosto de dar exemplos porque acho que quem está assistindo, né, pode de repente se identificar, né? Falar, tem alguma coisa a ver comigo aqui. Que seria, por exemplo, crianças pequenas. O casal tem crianças pequenas e quer realizar algumas coisas que não combinam nessa fase com as crianças pequenas, né? Então, mas elas vão crescer. Né? Então são sonhos que não estão conseguindo acontecer agora, mas pode acontecer lá na frente, né? Então tem algumas coisas que as circunstâncias não favorecem, mas se a gente tiver um pouquinho de paciência, um pouquinho de tolerância e planejamento, a gente pode, né, dizer, olha, ficou para depois, mas tudo bem.
Ficou para depois, mas tudo bem. Pois é, e até a gente pode encaixar aqui uma viagem, né? Uma Sim. viagem do casal. Porque quando vem os filhos, sim, é legal a gente viajar com os filhos, estar com eles e tudo mais. Só que é bom o casal ter o momentinho deles. Tipo uma segunda lua de mel, uma terceira, uma quarta, enfim, né? Sair, viajar só o casal. E as crianças planejar alguma coisa, porque tem gente que é muito apegado ali. Ai, não. E a gente às vezes faz isso, né? Às vezes a gente vai viajar e aí tudo que a gente está no local ali... Só lembra dos filhos. Se Samuel, no meu caso, né? Se Samuel tivesse aqui, ele ia gostar tanto disso. E tal. Mas viver o momento do casal é importante demais. Então, esse tema, esse abre um leque de uma coisa muito importante, a gente não pode deixar de falar. Então, muitas vezes, a gente... vamos deixar para depois da gente viajar. Vamos deixar para depois, e depois fica muito distante. Você falou bem. Tem que colocar um... Isso. Porque antes dos filhos, tinha o casal, né? Você não teria os filhos, né? Mesmo que seja um tempo curto. Então, a gente precisa valorizar isso também, né? Eu acho que esse é um ponto muito, muito importante. Sonhar com momentos que a gente esteja juntos, sozinhos, só nós dois, para que a gente se fortaleça, né, que a gente se conecte e a família vai sentir essa força, né, esse valor. Então, respeitar e até o tempo. esse ponto da viagem aí também, vamos pegar, por exemplo, a viagem, né? Pode ser outras situações também, que ficar, vamos guardar dinheiro, quando a gente conseguir, vamos viajar. Não, às vezes partir mais para ação. Nem que chegue lá na agência de viagens, olhou esse lugar, parcela em 12, sei lá quantas vezes, vamos já pagar, né? E aí você se compromete àquilo e vai pagando, até chegar o dia da viagem, pronto, está aqui. A gente vai ter que ir ou vai perder isso. Então, partir para ação também. Sim, fazer porque acontecer. às vezes a gente pensa muito, amanhã, depois... Pode não chegar. Não estou nem sendo muito pessimista, não é isso. É que outras coisas podem acontecer que podem impedir da gente fazer. Então, tem vontade de fazer? Faça, né? Ou planeje para poder fazer, né? Não deixa guardar. E até esse não chegar que você fala, é porque a gente passa por crises dentro do casamento, do relacionamento. E quando a gente tem esses momentos mais afetivos, essas memórias boas, quando a gente passa por uma crise, a gente vai lembrando desses bons momentos e, poxa, calma, a gente se ama e tal. Ajuda a fortalecer mais quando vem uma crise também. Agora, quando não viaja, só fica planejando e vai. Vem as crises, vem problema, vem conta. Aí você só vai lembrar dos momentos ruins também. Né? E quando a gente está falando de sonho... Se a gente entrar em qualquer ambiente agora e falar assim, qual é seu sonho? Dificilmente alguém vai pensar coisa ruim, vai pensar coisa boa, né? Então, essa coisa de estar junto, né? De fortalecer os laços, é muito importante. Então, tem coisa que a gente não vai conseguir, talvez, fazer uma viagem para o outro lado do mundo. Mas você pode fazer uma coisa simples, alcançável, que também traga o mesmo benefício, ou quase o mesmo. Verdade. E agora essa visão do futuro, olhando para a janelinha do futuro, né? Vamos ver ali o que tem por trás dessa janela do futuro. Vamos ver. E o que será que vem pra gente aí, ó? Estamos olhando juntos para onde? Quais são os planos? Unidade, né? Eu creio que a gente tem sonhos e é necessário que se tenha sonhos individuais, né? De crescimento pessoal, de conexão espiritual também, enfim, de saúde. Com certeza, isso vai ajudar, né, no processo. Mas a gente também tem um ideal. Né? Então, a gente sonhar, ter visões muito diferentes vai nos distanciando, né? Então, projetos juntos. A gente falou de viagem, é um excelente exemplo, né? Mas tem outras coisas, né? Que a gente quer construir. Eu lembro de uma vez que eu falei para o meu marido assim, acho que era no começo do ano, eu falei, eu não queria ficar nesse apartamento, passar o Natal nesse apartamento aqui, né? Porque o apartamento ficou pequeno pra gente. Tinha bichinho em casa, tinha o menino que estava crescendo, né? Então eu falei, eu não gostaria, mas eu não impus. Né? Eu gostaria muito de passar o Natal, então foi um plano, em setembro a gente tinha mudado, né? Aconteceu, a oportunidade apareceu e tudo, mas ele topou, né? Mesmo que ele não acreditasse muito. Porque não fica chateado aí não, né? Às vezes uma pessoa vai um pouquinho mais na frente do que outra, mas a gente vai chegar no mesmo lugar. Então tem uns que são mais sonhadores, né? Não vamos ficar aqui floreando muito, né? Ai, que lindo, que fofo, todo mundo está no mesmo quadrado, está todo mundo andando no mesmo passo. Não, né? Às vezes um está mais na frente mesmo do que o outro. E eu queria muito mudar. Ele acho que não queria tanto, ele não acreditava muito, né? As circunstâncias financeiras da época, enfim. Não, acho que não vai dar certo. Eu falei, olha, vamos tentar.
Eu também não impus, vamos tentar. E eu acho que a gente ganhou, porque se era para o Natal, em setembro a gente já estava mudando, ótimo. deu certo. E eu vejo até nesse ponto aí também você falando, né? Lá em casa, meus pais, por exemplo, cresci lá nesse ambiente assim. A minha mãe, ela já querendo, não, vamos mexer na casa, tal, vamos querer construir, mexer, vamos reformar, tal. E meu pai já mais acomodadinho, né? Tá bom, tal. Para ele tudo tava bom. E para minha mãe não, ela quer melhorar, ela quer evoluir e tal. E meu pai sempre naquela, né? E ela puxando ele. Então tem que ter alguém para poder puxar também a questão dos sonhos, porque se os dois são muito acomodadinhos, não vai muito para frente. Se os dois são muito agitados, também um acaba atropelando o outro, né? Você falou de reforma, rapidamente. Falou em reforma, eu não topo, viu? Falou em reforma, já sou aquela pessoa que dá um passo para trás, né? Mas é necessário, né? Então, aquele que, não, eu ajudo, aí eu vou sair de casa então, levo o cachorro e o filho para casa da minha mãe, e foi o que eu fiz, sabe? Catei o cachorro, uma alegria para minha mãe na época. Então, assim, tem que ter essa parceria, né? De falar, não, eu te ajudo, eu colaboro, né? Eu te dou, eu acalmo a sua ansiedade, né? Porque tem gente que fala, não, eu não quero sair desse lugar, né? A gente falou aqui, né? Da zona de conforto, eu não quero sair desse lugar. Às vezes é melhor não sair mesmo, a gente não está dizendo que tem que ser, que tem que acontecer. Então a gente sempre reforçando a conversa necessária, justa, né, empática, precisa, né, um sentir o outro, o homem pensa de um jeito, mulher pensa de outro, crianças pensam de outra forma, né? Então a gente respeitar essa maneira de pensar e alinhar os nossos sonhos para que a gente às vezes dê um passinho para trás, né? Ceder faz parte. Verdade. E a gente tem por último, para fechar, tem mais uma lixeirinha lá, ó. Sonhos descartados. O que fazer com alguns sonhos e qual o momento de realmente, esse sonho aqui, acho que a gente vai ter que deletar. É duro, né? Às vezes é difícil. Vamos falar de frustração mesmo, gente, né? Não vamos ficar só tudo cor-de-rosa, né? Algodão doce, não. Tem umas coisas que a gente vai ter que abrir mão e lidar com a frustração, com o luto mesmo, de abrir mão. Olha, não vai dar. Né? A gente não vai poder mudar, ou a gente não vai poder viajar, a gente não vai poder concluir esse curso, ou a gente vai ter que esperar um pouco por conta do sistema do mundo, né, econômico, o nosso, de saúde. Então, a gente tem aí um suporte para a gente saber que alguns sonhos não vão poder ser realizados. Não. É verdade. E tudo isso que a gente falou aqui envolve a conversa, o diálogo. Porque se não tiver esse diálogo, essa conversa, vai ficar tudo muito bagunçado. Porque assim, se fala muito, mas não sai, não age, né? Talvez até tenha aquela conversa de querer realizar sonhos. Depois vem ideias de um, mas não compartilha com o outro não quer nem ouvir as ideias e tal. Enfim, o diálogo, ele está permeando todos esses pontos aí, né? Ele é a moldura, né? Acho que o diálogo é a moldura, para que a gente se aquete, né? Não vai ficar, às vezes, 100% satisfeito. Onde? Quem é que fica 100% satisfeito, né? Quando? Então, a gente tem que saber lidar com isso também. Eu acho interessante, a gente desistiu sem conversar. A conversa está ali, o diálogo está ali presente. Verdade. Então é isso, gente. Algumas dicas importantes aí para a gente ir colocando em prática. Fazer sonhos saírem do papel, realizar outros, né? Talvez dar uma guardadinha por enquanto. É isso, pastor Aleixo. É exatamente quando a gente pensa em progredir, quando a gente pensa em sonhar, quando nós pensamos em qualquer outra coisa que seja sair de onde a gente está, a gente precisa traçar uma boa rota. A gente precisa de um mapa, a gente precisa de um bom plano e não se faz plano sem informações. Quando a gente tem boas informações de qualidade, a nossa possibilidade de acertar vai aumentando e muito. Se preparar sem pensar, se a gente não conseguir fazer isso, a gente está assim organizando o próprio fracasso. Por isso a gente tem Fica a Dica para você aí, que é muito, muito importante. Roda a vinheta. Sonhar juntos, pensar juntos, olhar para o futuro juntos, isso tudo não é dispensável. Quando a gente pensa que vai viver unido, essa união tem que ser em tudo. Um só sonho, um só corpo, um só coração, um só propósito, uma só religião. E essas coisas todas não são simples. Nós estamos falando, mas é uma construção diária. Você não pode esquecer que
que a revista Esperança Novo Tempo, sem tabus, está falando de uma vida a dois na maneira mais ampla que você pode falar e como isso resulta numa saúde sexual, numa satisfação íntima de verdade do jeito que você deve ver e que Deus pensou para você. Você não tem ainda a revista Esperança Novo Tempo sem tabus? Não perca tempo. Entre em contato conosco o mais rápido possível. Faça isso agora. Entrando em contato com a gente, pedindo a sua revista, ela chegará até você gratuitamente, como é propósito que ela chega. Você pode, inclusive, organizar aí com a pessoa que mora com você, com seu esposo, com sua esposa, de que maneira vocês diariamente vão aprender passo a passo e de maneira prática aplicar tudo isso na sua vida. Repito, ela é de graça, paga pelos Anjos da Esperança e chegará até você assim que você pedir. Você pode escolher quais são os caminhos que você quer falar conosco. Pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, pode também falar conosco pelo telefone da Escola Bíblica Novo Tempo ou pode entrar no site da Escola Bíblica Novo Tempo. O que for mais fácil nos canais de comunicação que você domina e pode ter certeza, chegará gratuitamente para você e você será muito, muito beneficiado com isso. Muito bem, momento do que agora, Darleide? Intervalo. Aquele intervalo. A gente vai para o intervalo e já volta, até já. Chegando já ao finalzinho do nosso Entre Família, mas claro, a gente não pode encerrar sem ter ainda o seu momento, a sua interação, participação com a gente. Tem também a reflexão, aquela reflexão especial que a gente sempre fecha com chave de ouro. Então bora já com as interações aqui no telão. Bora? Quem chega primeiro? Cíntia Alves, de Campinas, São Paulo, dizendo boa tarde. Nosso maior sonho era viajar o mundo. Hoje, com 2 filhos pequenos, nosso mundo é o parque da esquina. Mas o sonho de estar lado a lado continua firme. Olha. Bacana. Gostei. Por enquanto, o sonho é esse. Se resumiu a um parque, mas que pode, futuramente, quando o filho for crescendo, mas como casal, sair também, né, Pri? Gostei do humor. Uhum. O humor já me ganhou, então, né? Por uma dose de humor a gente tem que trazer sempre, né? Isso alivia. Vai que ela mora em Orlando e o parque da esquina. O parque da esquina. Olha a ideia. Pode ser que ela mora lá em Orlando. Mas uma coisa interessante, né? Há desejos que nós temos e na vida ela vai... O mundo é uma fábrica de desejos porque ele é ruim. Mas o quanto eu me sinto uma pessoa completa a partir do momento que aquele evento projetado acontece. E isso é uma coisa importante para ser pensado. Porque eu já sou uma pessoa inteira. Sou uma inteira com você, sou inteira com meus filhos, sou inteira no que eu faço, nos meus relacionamentos. O que eu quero agora é viver experiências. Agora, o quanto eu sou dependente de determinadas experiências para me sentir assim. E isso é determinante. Tipo, meu sonho era viajar ao mundo, mas se eu não viajar ao mundo, eu continuo sendo feliz. Uhum. Agora, se eu preciso viajar o mundo para dizer no final de algum processo que eu me tornei algo diferente, uma identidade completa, aí temos que discutir com mais profundidade. Isso vai atrapalhar todos os relacionamentos. Verdade. Tem mais. Quem chega aí, Darleide? A Ângela, do Rio de Janeiro. Oi, Entre Família. Sonhamos em morar fora do Brasil. Chegamos a ir, mas não deu certo. Mas aprendemos muito juntos. Uhum. Aí, ó. Um sonho que também deu uma adaptada, né? É bom colocar assim a coisa da... Olha, ela não deu certo. Outra frase, aprendemos muito. Uhum. Né, em Sempre seguida. tem um aprendizado. Exato, não deu certo. Será? Às vezes deu certo. Né? Se o dar certo, se a experiência é para você crescer enquanto pessoa, deu certo. Você foi lá para o Paraguai, voltou, trouxe uns desodorantes. Deu certo. Tá valendo. Maria Almeida, de Guarulhos, diz: eu e meu esposo planejamos muita coisa, mas a vida veio com surpresas. A infertilidade, por exemplo, nos fez repensar tudo. Hoje, nosso sonho é adotar. Estamos muito animados. A gente está vendo aqui vários sonhos que tiveram que ser adaptados, né? Desde o primeiro ali que a gente viu das participações, todos eles foram adaptados. Eu não vi ainda alguém que falou, a gente sonhou e concluiu tudo. Estamos concluindo todos os sonhos com perfeição. Será que vai vir? Não, né? Não sei. Talvez. Mas, a gente não pode nunca dizer, nunca julgar um fardo que a gente não carrega, né? A gente não deve nunca julgar um fardo que não carrega. O sonho do outro é o sonho do outro, né? Com o peso que tem, com o significado que tem, a gente só pode agir com compaixão e empatia, né?
Mas a gente pode se animar em cima da experiência do outro. Acho que isso é, né, quem está assistindo, olha, ela achou, né, eles juntos acharam uma outra forma, ó, o sonho agora mudou, é isso aí. Existe um sonho ainda. Ele só foi adaptado, mas é um sonho. Recalculou a rota, né? Isso, recalculou a rota. Bom. Tem mais. Quem mais que chega por aqui? Ana Paula de Londrina diz: no namoro, a gente sonhava em fazer tudo igualzinho nossos pais. Hoje a gente vê que algumas coisas precisaram ser bem diferentes. A base ficou, mas a estrutura a gente reformulou. Nossa, comentário bonito, né? Então, a nossa referência é a nossa família. Tem gente que fala que a gente quer fazer tudo diferente, porque a referência não foi boa. E tem gente que fala, não, quero fazer tudo igual. Mas até com filhos, né? A gente fala, por que a mesma criação e os filhos são diferentes? Porque você mudou. Porque toda a estrutura mudou, a gente muda o tempo todo. Você tem 2 filhos. 2 filhas. 2 filhas, né? Acho que você pode dizer melhor do que eu, que só tenho um. Né? Não, e a chegada assim, a própria chegada, ela já vai mudar tudo. Você tem uma outra configuração. Você tem de 1 para 2, de 2 para 3, 3 para 4. E assim, não é produção em série. Exato. Eles exigem outras coisas e tem sonhos, né? Eu acho uma coisa interessante e importante a gente pensar, e repito o que eu tinha falado no começo, o que é satisfação. E gosto de usar esses termos diferentes. Quando a gente fala assim, olha, eu quero procurar felicidade. Só existiu 2 pessoas felizes por um pouco de tempo no mundo, Adão e Eva, e foram felizes até aquele dia. Depois daquele dia, o que eles vão ter que lidar é com satisfações, não com felicidade. Não existe essa ideia etérea de felicidade plena. Ela não vai acontecer. Sempre tem alguma coisa estragando. Aquele sapato lindo que você sonhou, apertou o dedinho. Alguma coisa vai estragar. Agora você pode ter uma satisfação. Então, satisfação tem a ver com uma ideia de futuro. Eu gosto muito de pensar que a eternidade em si, ela não pode ser uma viagem. Ela tem que ser real. Porque se você é cristão, acredita em Deus, mas a eternidade para você não é concreta, você vai sempre se achar insatisfeito. Vai sempre achar que não vai dar tempo, porque o tempo de vida que você tem é muito pequeno diante da quantidade de sonhos que você vai ter mesmo. Aí vive aqueles papos, viva a vida, faça o máximo que você puder, a vida é curta. A vida não é curta. A vida é curta para o perdido. Senão a vida é eterna. Há coisas para fazer no mundo futuro? Você precisa ter pressa dessas coisas? Não necessariamente, elas estão garantidas. Ou aquilo tudo é uma mentira. É verdade. Isso muda a nossa perspectiva de vida? Muda. Eu acho que tem uma coisa que você pode fazer e deve fazer com urgência. Aquela pessoa que está com fome precisa comer. Você não pode pensar lá no céu você come. Aquela pessoa que está precisando ser vestida, você deve vesti-la. Aquela pessoa que está vivendo perigosamente e que não vai estar lá, para isso tudo tem pressa. Para as outras coisas, a eternidade tem que entrar como modelo de funcionamento de pensamento. Senão, é mentira, não faz sentido crer na eternidade se você vive com pressa de tudo. É verdade. Até nesse ponto ali eu achei interessante naquela participação, que ele queria, enfim, a pessoa queria fazer igual os pais fizeram. Mas são 2 pessoas diferentes que entram no relacionamento. Talvez ele queria fazer porque foi um padrão muito bonito que ele viu dentro de casa, mas ela vem com outras ideias também, e aí é o momento de os 2 sentarem, realinharem. Tem algumas coisas que para ele era perfeito, mas que para ela não. Via com uma visão diferente e precisa conversar também, né? Ajustar também esses pontos. Vanessa Silva de São Paulo diz: sonhávamos em crescer na carreira, juntar bastante dinheiro e depois pensar em família, mas a Manu chegou antes. Tivemos que mudar a rota, mas hoje ela é o maior projeto da nossa vida. Que bonito, hein? Que coisa boa, bonito, estou gostando desses comentários, né? Estão alegrando a nossa tarde, né? É isso aí, dando esperança pra gente. Sim, uma mudança, de novo, é interessante, a carreira estava como um objeto de conquista e acho que é bacana, né? Apareceu inesperado e deu um outro significado. Então a gente tem que estar aberto também para novos significados, isso é bom. Vai aparecer, né? Às vezes até um filho é sempre muito bom. Pode ser uma coisa que aparentemente não seja boa, mas traz aprendizado pra gente, traz uma mudança, traz que a gente também precisa de ajuda, né? Enfim. E há uma necessidade de a gente hierarquizar os sonhos. Eles precisam ficar nas prateleiras corretas, senão a gente acaba destruindo todas as coisas. Para onde as coisas estão levando? Aí a carreira era para quem? Para dar uma vida legal para Manu? Ou seja, quando a Manu chegou antes, Deus te deu um presente. Ele adiantou vários meses de sua realização. Você poderia se matar para se realizar numa sala, numa repartição, num cargo. E Deus falou assim, vou te dar uma alegria. E não existe alegria melhor do que a Manu.
tipo, cortou o caminho. Aproveita que cortou o caminho, não incumprir dele de novo, não. É verdade. O problema é quando inverte, não, ou continua lá, né? Sonhávamos em crescer na carreira, veio o filho. Não, mas eu preciso continuar minha carreira, tal. E aí o filho, que é o que a gente vê, alguns casos que já chegaram aqui pra gente, né? De se sentir realizado no trabalho ao invés de no criar. Desfrutar, né? Desfrutar dos filhos. Aí vai falar do trabalho pro filho, vai falar do que do seu sonho pra mim, se eu nunca estive nele. Se o seu sonho nunca teve a ver comigo, por que eu vou realizar? Por que eu vou me importar com um sonho no qual não estou? E que para ele pode ter sido um pesadelo. A vida da Manu podia ser um inferno se a carreira da família dela fosse superior à vida dela. Verdade. Mais e mais e mais interações, coisa boa, hein? Bastante interações chegando pra gente hoje e interações muito boas também, hein? E essa aí, Darley, de quem que é? Da Marcele. Marcele. Uhum. Marcele Silva, de Feira de Santana, na Bahia. A gente sonhava em ter uma loja de roupas. Começamos até a juntar dinheiro, mas no meio do caminho eu decidi fazer psicologia. Hoje, ao invés de vitrine, tem consultório e ele continua sendo meu maior incentivador. Olha, podia ser o contrário, tudo bem, né? Eu estava fazendo psicologia e de repente falei, não, quero mesmo uma vitrine para roupas, né? Mudou a rota ali e ela, acho que é bacana porque ela coloca o parceiro, né? Como um apoiador, como um companheiro ali que está com ela junto. Eu não acho que é fácil fazer essa escolha, né? Só eles sabem. É uma virada que vai mudar a sua rotina muito. Muito. E quando, nesse caso aqui, né, só um está sonhando e o outro não quer entrar nesse sonho, né, para poder realizar, porque em casa mesmo a gente já fez algumas situações lá, a Eliane abri mão de alguns sonhos dela para poder seguir aquele meu sonho e o momento de eu abrir mão também de algumas outras conquistas para poder apoiá-la naquelas conquistas dela também, né? E é legal que a gente foi caminhando junto, um apoiando o outro. E isso é o que dá muito certo também, né? Ao invés de, cada um querer correr atrás dos seus sonhos, e aí fica difícil, né, Pri? É porque quando a gente... vou fazer uma colocação que talvez não seja melhor, viu? Vamos ver, vocês me ajudem. Tá, vou tentar. Por favor. Vamos lá. Casamento é uma sociedade, né? Então, às vezes eu falo, esse é meu sócio, esse aqui eu falo, esse é meu roommate, né? O cara que divide o apartamento comigo, né? Então, é uma parceria que às vezes a gente, eu quero muito fazer isso. Puxa, mas eu não estou disposto a apoiar. E aí? Às vezes precisa de tempo, às vezes precisa ajustar, ou às vezes é uma coisa que não vai combinar ali com os dois. Né? Acho que a gente não pode generalizar agora e, né, pegar todos os casos e colocar num balaio, né? Cada caso é um caso muito separado. Morar fora do país, por exemplo, né? É uma mudança muito radical. Ter filhos, são coisas muito... Não é igual com mudar de carro. São coisas, né? Mudar de carro, preciso agora, quero... Né? Um dia eu virei para meu marido e falei, eu quero aprender a andar de bicicleta. Isso impactou muito, né? Muito mesmo. Por quê? Eu sentadinha na bicicleta, ele correndo do lado, então impactou para ele. Né? Correndo, né? Ele ali do lado correndo. Então, assim, mas ele me apoiou, entendeu? Correu. Eu sei que é um exemplo muito felizinho. Correu para te apoiar. Então, assim, não são flores, é difícil. Às vezes, vários encontros e, às vezes, até buscar uma ajuda profissional para alinhar isso, sabe? A gente não pode deixar de pensar também sobre isso. Né? Uma ajuda de algum conselheiro, de alguém que possa dar uma luz, às vezes, mediar aquela situação que está difícil, né? É bom, mas é caro, né? Pri, chegando já no finalzinho aqui do nosso Entre Família, que passa rápido demais, mas aquele recado para quem está em casa, talvez sonhando ou não sonhando, talvez só pensando, mas não colocando em prática, que recado que você deixa para os casais? Eu acho que a gente falou de coisas muito legais hoje, né? Falar de sonho abre, né? O espaço, um leque. Sai daqui sonhando mais? Eu vou sair sonhando mais, sabia? Eu acho que sim. Não sei se isso é bom. Não, acho que é bom sim. Né? Nunca deixar de sonhar, alinhar o sonho com a realidade, com aquilo que é possível. Né? A gente tem muito o plano ideal, mas a gente precisa trabalhar no real. Né? O ideal, às vezes, não se materializa, né? E o real está ali, a gente está na nossa frente, a gente está vendo. Então tem que alinhar essas duas partes aí, ideal e real. E ter a outra pessoa para ser o nosso companheiro e ao mesmo tempo também a gente te respeitar. Agir com respeito com a outra pessoa, né? Que a gente
assumiu, assinou ali um contrato, mesmo que não tenha assinado no papel, não põe uma aliança na mão, mas a gente está ali junto, né? E eu preciso considerar, a gente ter consideração. Hoje eu vejo as pessoas muito no hoje, porque eu vivo hoje. Quando eu falo vivo, é hoje que eu vivo, né? Eu não vivo lá no século passado. Vivi também no século passado, né? Mas hoje a gente precisa entender que as pessoas são muito egoístas, né? Nós todos. Então a gente também não deixar de olhar para outra pessoa, ser empático, generoso e às vezes até, né, respeitar o outro, falar sem julgamento e a gente conseguir ali alinhar os nossos sonhos juntos. Quem sonha junto sonha mais feliz. Verdade. Há um princípio do sonho que é tremendamente interessante e importante no livro de Gênesis. Aliás, Gênesis é o princípio de absolutamente tudo. Quando Deus olha para Adão e organiza a vida de Adão, dá um parâmetro para a vida de Adão, ele colocou no jardim, e há 2 verbos muito importantes para Adão no jardim: cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Ou seja, Adão ia interferir no jardim. Ele ia fazer alguma coisa surgir que não estava lá. Adão não tinha capacidade de criar, mas ele era criativo. Então ele poderia sim cortar uma árvore, fazer um móvel, ele poderia fazer muitas coisas, ele podia sonhar. Ao mesmo tempo, ele tem uma outra ordem: ele deveria guardar, manter, preservar. No caminho da vida, essas 2 coisas são tremendamente importantes para que a gente tenha relacionamentos saudáveis, que a gente tenha uma conexão com Deus que não seja perversa, pecaminosa e que a gente não destrua a vida dos semelhantes. Você pode e deve sonhar. Nós, seres humanos, sonham. Aqui uma frase de destaque no programa todo foi: cuidado, se você não está sonhando, você já morreu. E as pessoas que não sonham são muito perigosas, porque elas não têm nada para perder e elas acabam fazendo dano para as outras pessoas. E você deve, sim, buscar se desenvolver, buscar viver novas experiências, buscar até ter novas coisas. Mas isso não significa que as coisas já conquistadas, já vividas, já adquiridas e principalmente as maiores e mais importantes coisas da vida não foram conquistadas. Não foram. A própria vida. A vida não é uma conquista sua. A vida eterna não é uma conquista sua. Você pode pensar nos filhos que você obteve, mas quem deu seus filhos para você e a alegria que você tem com seus filhos foi uma dádiva de Deus. As coisas mais importantes e preciosas da vida são dons. Dons e não conquistas. E elas devem ser preservadas. Então eu vou atrás de algo e eu posso acabar e tornar as coisas muito mais difíceis quando eu vou atrás de algo, descartando as coisas importantes que já estão aqui. Não, tem muitas coisas que devem ser guardadas. Para que eu parta para um novo sonho, eu tenho que ter bem preservado os sonhos antigos. E muitas vezes a gente acaba ficando sem nenhum. Cultivar e guardar. Paulo, o apóstolo, que aplica maravilhosamente todos esses princípios, ele deixou um dos textos lindos da Bíblia, eu termino falando para você dele. Paulo, falando aos Filipenses, capítulo 3, diz assim: não que eu já tenha recebido isso ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim. O que ele esquece, né? E fica para trás. Avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que ele está dizendo é o seguinte: sonhos são caminhos. Sonhos são caminhos. Para onde esses caminhos estão levando? O caminho de Deus, que começa no primeiro dia da criação, termina com o encontro com o ser criado no 7º dia da criação. O caminho que Adão fez, dando nome para os animais, terminam com ele abraçado e se tornando uma só carne com Eva. O caminho da carreira que você está querendo fazer, ela termina com quem? No final, termina com você sozinho, trancado numa sala, completamente infeliz, com cartão preto na carteira e mais ninguém te amando. Os caminhos dos seus sonhos de conquista, você quer comprar um carro para ficar sozinho dentro? Os caminhos de Deus, quando fazem os sonhos e dão sonhos para a gente, sempre terminam num ponto só, e o alvo é Ele. Portanto, você pode estar sonhando com uma casa, com carros, com carreira, mas se esses sonhos não são sonhos que envolvem um encontro profundo com Deus no final e um aperfeiçoamento, uma experiência maior de um ser criado à imagem dele, isso é um pesadelo. E é exatamente esse tipo de pesadelo que fez o mundo ser mau. O sonho de Nabucodonosor, se realizado, tornaria a terra um caos. O sonho de Deus realizado e vivido na alegria de Daniel é a alegria de todo mundo que espera ansiosamente de que o sonho de Deus seja de fato realizado em nós. Amém. Que os nossos sonhos, os nossos caminhos levem sempre para Cristo, para juntinho dele,
para a eternidade toda, né? Verdade. Obrigado mais uma vez, Pri. Obrigado você de casa aí que acompanha. O nosso Entre Família está sempre juntinho com a gente. Engatou aqui, viu? Ajuda aí. Própolis também. Própolis, né? Própolis. Vem chegando o final de semana, né? Para poder parar de falar descansar, um pouco, falar deixar um a pouco Eliane mais falar também. mais, tomar aquele própolis. É verdade, né? Segunda-feira tem mais Entre Família. Vem aí o Vida e Saúde trazendo pra gente receitas, vem trazendo dicas especiais aí. E a gente aproveita já para agradecer mais uma vez também a você que é Anjo da Esperança, mais uma semana nos ajudando a fazer o programa Entre Família, a fazer a TV Novo Tempo chegar e alcançar mais corações. Obrigado, Anjo da Esperança. Obrigado você que ora, não apenas doa ou não consegue doar, nesse momento não consigo doar, mas através das suas orações a gente vai seguindo firmes por aqui, porque é Deus que conduz a Rede Novo Tempo, é Deus que conduz a sua vida e que essa condução nos leve a motivar outras pessoas a estarem sempre bem pertinho dele também. Então continue sendo Anjo da Esperança e quem quiser fazer doação, como é que faz? Faça agora mesmo através do Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. E através dos Anjos da Esperança que a gente consegue produzir materiais, Pastor Aleixo, Darleide, como esse que a gente já está enviando em áudio para os telespectadores. Um material de alto custo que exige uma complexidade de produção e tal, mas que chega sem barreiras, sem nada, assim, é só pedir, as pessoas chegam. Isso tudo graças aos Anjos da Esperança. Não dá para fazer algo de tanta grandiosidade sem que as pessoas todas se envolvam. É muita gente envolvida e tá aí meu muito obrigado para você que participa da Novo Tempo dessa forma tão significativa. Anjos da Esperança. Verdade, sempre de mãos dadas, levando esperança para todo mundo, coisa boa. E bom sábado, aproveite, acesse aí encontreumaigreja.com.br e você vai descobrir qual é a igreja adventista mais perto da sua casa. E tem que falar, Darleide, que foi convidado pelo Entre Família. É verdade. Beijo, meus amores, até a semana que vem.